Pessoal, bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Quero agradecer aí a presença de cada um de vocês, ok? Realmente é um prazer ter vocês conosco aqui no nosso curso, ok? Nosso curso, parabéns a cada um que fez o vestibulinho, foi aprovado, está aqui conosco. Vocês fizeram a escolha certa, porque a administração é um curso que se utiliza em todas as atividades das ciências humanas. E aí, dessa forma, então, vocês já fizeram uma excelente escolha, porque qualquer curso que você faça, seja na área de gestão, de engenharia ou de medicina, haverá ali dentro um componente relacionado à administração, para que vocês possam, então, fazer a correta administração do tempo, que vocês possam entender a questão de finanças, que você possa entender a questão de balanço, a questão tributária, a questão fiscal, a questão de legislação, né? Então, o nosso curso ele vai direto ao assunto, tá? Meu nome é Ricardo Cael, sou mediador, vou estar com vocês durante o primeiro módulo. E hoje eu vou estar explicando para vocês as atividades, quais são as mais importantes, as que são relevantes, devam ser feitas toda semana, bem como também eu vou estar explicando cada uma das ferramentas de acesso, para que vocês então tenham acesso às ferramentas e saibam como fazer as atividades, ok? Então aqui agora eu vou compartilhar a tela que vocês veem como alunos, tá? Que é a tela de vocês. E aí, no caso, eu vou estar mostrando para cada um de vocês, né, como você vai fazer o seu acesso às atividades que são solicitadas no decorrer de cada uma das semanas. Eu não gosto de ficar falando assim muito, né? Porque você acaba perdendo a informação. Então eu vou assim direto ao assunto, aquilo que é realmente relevante, vai ser exposto em primeiro momento. E posteriormente, né, depois dessa primeira parte, eu entro na segunda parte. O nosso curso aqui agora, eu estou gravando esta aula, ela vai ficar disponibilizada tanto no Correio Tech, como no seu e-mail pessoal, como no seu e-mail institucional, para que você faça o acesso posteriormente, caso você queira rever alguma informação que aqui vai ser passada a você. Então, mediante todo esse contexto, eu vou pedir a gentileza que eu vou entrar numa aba igual à página de vocês, e ali a gente vai começar a entender o processo do nosso curso, que ele é bem dinâmico. Tá? O curso ele é bem dinâmico, ele tem tudo em teoria e prática, né? Tudo que a gente estuda na teoria, nós vamos fazer na prática. As atividades têm 10 dias para serem realizadas. Então, essa é a primeira informação de momento. Então, eu vou acessar agora, peço que vocês me avisem, né, se vocês estão vendo. Eu vou acessar uma página, como vocês alunos, né, a imagem que vocês veem. Então, agora eu vou aqui nessa página, só um minutinho. É um pouquinho que eu vou aqui nessa página. Vamos lá. Só um segundo, pessoal. Vamos lá, vou compartilhar aqui agora. Vocês estão vendo essa página inicial do aluno? Sim, sim. Bacana. Obrigado pela gentileza. Então, Sim, pessoal, sim. essa é a página de acesso de vocês. Você receber o login e senha. Essa é a nossa página de fazermos as atividades do ambiente virtual de aprendizagem que a gente chama de AVA. Tudo bem? Aqui é onde nós estamos agora no Teams. Esse espaço da plataforma Teams,
é somente para essa aula inaugural e para as aulas que vão ocorrer toda semana, que eu vou mandar a data, a gente vai conversar no final qual a melhor data, o horário para vocês na semana, para que eu faça uma aula explicando cada uma das atividades e dos temas que estamos estudando. Nosso curso é dividido por 15 temas, são 15 aulas, são 15 temas que serão trabalhados. E aí, esses temas que serão trabalhados, ele, eu, como mediador, vou falar dele e vou falar também de como fazer as atividades que vocês têm que entregar. Então, as atividades obrigatórias é o fichário e o debate. O fichário tem que ser feito inquestionavelmente, porque o fichário ele vale presença e menção. Ele é obrigatório. A segunda atividade obrigatória é o debate, ou pode ser um blog, ou pode ser um fórum, ok? Eu trabalho muito o debate. Por que que eu trabalho o debate? Porque tanto o fichário debate é o que cai na prova. Então eu vou mostrar para você que você tem que fazer o fichário obrigatório toda semana, vai ter que fazer o debate, ou se não for o debate, vai ter um blog, ou se não tiver um blog, vai ter um fórum. E eu vou mostrar para você onde tudo isso fica, tá? Para você entender o processo do curso. A primeira coisa que eu vou fazer agora é mostrar para você que nós temos dois tipos de acesso na nossa plataforma. E aí eu vou estar passando a você qual o melhor meio de acesso, tá? Então vamos lá. Na nossa aba do lado esquerdo, Meu Espaço, nós temos o Correio Tech. O Correio Tech é o nosso e-mail dentro da nossa plataforma. Você não me manda mais e-mail, nem pelo CPS, por nada. Você me manda agora simplesmente um correio tech, porque ele cai na hora, eu já vejo na hora e já respondo de imediato, ou quase que de imediato. Talvez eu estou corrigindo alguma atividade, e obviamente depois então eu tenho que, aí eu retorno e vou lá responder você em primeiro momento, tá? É prioridade eu responder o correio tech. Então, para acessar o correio tech, você vai clicar aqui, ele vai estar aqui abrindo essa página, eu vou clicar em mensagem, aí você vai para. Aí vai estar meu nome lá, Ricardo Kraus, e você clica no meu nome, Ricardo Kraus, e dessa forma, então, você vai vir aqui na parte de baixo, vai falar o assunto que você quer falar comigo, você vai falar agenda 1, dificuldade em realizar atividade. Tá? Aí você vai vir aqui no histórico, você vai falar, ó, bom dia, boa tarde, boa noite, mediador, boa noite, Carlos, boa noite, Ricardo Carlos, como você achar, e vai colocar aí o que está acontecendo. Pode ser uma dúvida que você tenha, pode ser uma dificuldade que você tenha em acesso, pode ser que você está com alguma dificuldade na elaboração da atividade, precisa de uma orientação. Então, eu vou estar respondendo que de imediato. Aqui você tem negrito, itálico, sublinhado. Aqui você tem a cor, né, da letra. Isso aqui você não vai usar. Isso aqui é para você fazer uma marcação no texto, né, o marca-texto. Aqui você tem aí, mandar um emotion aí, ok? E aqui você tem a formatação, justificado à esquerda, justificado centralizado, à direita ou justificado mesmo. Claro que você vai usar esse daqui, né? Porque o texto vai ficar todo certinho, tanto no início quanto ao final do parágrafo. Então, você vai usar aqui justificar. E aqui são opções que você tem também, dentro que você quer fazer alguma marcação dentro do seu texto, desde que você queira limpar uma formatação, você vai usar esse recurso. E aqui você vai clicar em enviar quando você terminar o que você tem a dizer para a minha pessoa. Esse é o melhor recurso de acesso para com a minha pessoa, tá? Porque desta forma, o acesso aqui através do Correio Tech é o nosso canal de e-mail dentro da plataforma do AVA. E assim, então,
você falar diretamente comigo de maneira rápida. Existe o fórum de dúvidas, mas eu não. Eu lá vai estar aberto tudo, mas eu não trabalho muito o fórum, porque o fórum eu vou ter que olhar ou de manhã ou de tarde. Então, assim, não dá para ir toda hora no fórum para ver se chegou alguma coisa. Agora, por aqui, se você me mandar qualquer dúvida, informação, comentar, o que você precisar falar comigo é imediato. Então, use o Correio Tech. Meu blog é o blog do aluno, tá? É aqui onde você vai ter a atividade do blog, né? Que caso você queira fazê-lo, alguma coisa assim. Você tem essa atividade. Você só vai fazer quando eu pedir, tá? Meu perfil, você coloca a sua foto aqui, coloca seus dados, não vai colocar celular, não vai colocar endereço, não vai colocar RG, CPF, nada disso, tá? Você põe sua foto aqui, o seu nome e ponto final, tá bom? Aqui você tem o espaço para mudar a sua senha, caso você precise, tá? Se deu algum problema, esqueceu a senha, você vem aqui, você muda, ou você fala comigo, eu mando uma nova senha, você acessa por ela e depois você faz a sua renovação de senha, colocando uma senha que seja mais fácil a você. Informações acadêmicas e declarações, aqui é fundamental. Aqui vem o seu histórico das notas que você tirou, das atividades que você realizou. Aqui vem também documento, tá? De declaração de matrícula. Você, de repente, tem que levar para sua empresa que você está estudando. Aqui já tem a sua declaração de matrícula no seu nome. Tá aqui, ó. A declaração de matrícula no seu nome. Tá aqui. Assinado já pela Secretaria Acadêmica, você já está com a sua declaração, já está lá, já está pronta a sua declaração, ok? Então é importante que você eh, visualize que essas etapas são extremamente importantes, tá? Então é importante que você marque esses 3 pontos aí, porque realmente são de suma importância, tá? Eu estou parando um pouco, eu estou dando acesso às pessoas que estão entrando. Eu peço um pouquinho a colaboração de vocês, né, nesse assunto. Eu vou ter que sair daqui agora, deixa eu voltar aqui. Agora, para voltar aqui, fica um pouquinho mais delicado. Me dá só um minutinho, pessoal, por gentileza. Ela Só um minutinho, por favor. Vamos ter que compartilhar lá de novo. Travou aqui, peraí. Deixa eu voltar aqui e sair da aba. Ele não quer sair da aba agora, só um minutinho. Pronto, deu certo. Ok, deixa eu voltar aqui, compartilhar. Ok. Então, aqui, pessoal, você vai ter a sua declaração de matrícula, você vai gerar a sua declaração, imprimi-la para levar numa empresa, ou para você fazer sua carteirinha de estudante, que nós não fazemos carteirinha de estudante, tá ok? Isso você paga à parte, mas tá aqui a declaração que você está em nosso curso, já consta aí no seu ambiente, tá bom? Agora nós vamos aqui, pessoal, informações sobre estágio. Vocês estão vendo, né, a imagem, né? sim. Tá. Aqui nós temos estágios. Não é obrigatório no nosso curso fazer estágio, mas quem está precisando de um trabalho, temos aí bons estágios com empresas parceiras, aonde você pode aí arrumar um trabalho de 4 horas, 5 horas por dia,
E aí, de repente, até como acontece com muitos alunos, trabalham bem, acabam se efetivando, né? Mas aí não pode sair do curso. Então, aqui é a nossa área de estágio, tá? E hoje, quando a gente entra nessa aba, a gente não consegue sair dela. É incrível. É incrível. Deixa eu fechar de novo. Voltar lá em compartilhar. Peço perdão, mas infelizmente é assim. E aí, vamos lá. Deixa eu entrar aqui de novo. Compartilhar de novo. Vamos lá. Tá aqui. Então, é importantíssimo. Aqui nessa parte de formações acadêmicas, temos a declaração de matrícula, temos que você vai ter toda a informação sobre a minha correção das atividades, que são obrigatórias, tá? As obrigatórias, as outras você vai ver diretamente no ambiente das atividades que não são obrigatórias, a minha resposta. Mas as obrigatórias ficam tudo aqui registrado, a menção, quando você fez, quando que eu fiz a correção, ok? Eu tenho uma semana para fazer a correção das atividades. Então você terminou as atividades de mandar tudo na sexta, antes do meio-dia. Eu tenho até sexta da outra semana para fazer a correção de todas. Claro que não acontece isso, tá? Eu procuro corrigir tudo o mais rápido possível. Mas são mais de 110 alunos. Cada uma com duas atividades, são mais de 220 atividades. Obviamente, né, eu tenho que ler todas e responder, então demora um pouco, ok? Aí, vagas de estágio, né? Nós temos vagas de estágio que você vai ver aqui, e você pode ver se alguma está dentro da sua região, da sua cidade, e aí você vai lá se candidatar a essa vaga de estágio, justamente para que você possa aí ter uma oportunidade aí de trabalho dentro das atividades que temos aqui. São apresentadas conforme a empresa Nube, né, vai disponibilizando e você vai vendo então, e aí você vai aproveitando essa oportunidade que nós damos aí aos alunos, né? Que é extremamente importante, né? Você ter aí a oportunidade de prestar um estágio e, como eu falei, de repente ser até efetivado, como já aconteceu com diversos alunos, teve um bom desempenho no curso e também, obviamente, teve um excelente desempenho na empresa onde trabalhou fazendo como estagiário. Agora, pessoal, nós vamos para uma outra caixa, né? Aqui é conheça o nosso portal. Aqui é o portal do GEAD, temos diversas informações, né, sobre a página inicial do curso, sobre quem somos, né, o SEAD, que é o nosso departamento de curso à distância, a secretaria acadêmica, os cursos que nós temos em EAD, as modalidades aberta, online, modalidade presencial. Nós temos as certificações de competências, nós temos os cursos livres do MOOC, que vocês vão fazer no segundo módulo, os microcursos, e aqui é as perguntas frequentes, que é o nosso FAQ, né? São as perguntas frequentes. Então, aí você pode aí fazer uso de todas essas informações, que é o importante, né? É isso que vai mandar aí com que você tenha toda essa gama de informação dentro da nossa plataforma. Mas eu preciso que você navegue um pouco para se habituar, porque cada plataforma de cada curso tem um sistema. O nosso tem um sistema, o sistema nosso. E aí você tem que se adaptar, se ambientar. Na segunda caixa do lado esquerdo, minha turma, você tem seus colegas, né? Onde você tem aí a relação dos colegas, você pode aí até, de repente, ter relação com algum colega, trocar informações sobre o curso. Aqui nós temos o tutor, né, que no caso vai aparecer aqui o meu nome, né? Esse aqui é só uma página de espelho. Temos o fórum. Fórum é o que eu falei, isso aqui que eu falei para você. É aqui que eu vou postar a abertura de um fórum de dúvidas. Mas é que eu falo, você vai entrar no fórum? Fala comigo direto no Correio Tech. É rápido, cai na hora, eu já vejo na hora e te respondo na hora. Entendeu? O fórum tem que fazer de manhã ou de tarde, é um pouco mais demorado. E aqui também eu coloco alguma atividade do fórum quando eu peço, tá? Você vai vir aqui, vai clicar e vai abrir e vai responder aqui mesmo. Nós temos o bate-papo agendado, que você pode fazer esse bate-papo aí com seus colegas, nesse espaço aqui, caso você tenha um amigo aí do curso, seu parente quer conversar com ele,
você pode conversar por aqui ou pelo Correio Tech. Mais fácil pelo Correio Tech, né? Muito mais fácil. Nós temos o bloco de notas. Aqui, pessoal, é uma atividade não obrigatória, tá? Bloco de notas é uma atividade que você pode fazer ou não, não vai fazer diferença nenhuma, tá? Em nota, presença, coisa do tipo. Mas eu, como mediador, vou dar uma dica para você. Quer passar na nossa prova, no nosso exame? Faça o fichário, que é obrigatório. Quanto à sua presença e menção, você não pode ter menos de 75% de presença no curso. Claro que se você tiver 100%, 98%, enfim, vai te ajudar muito caso você vá para um conselho de classe, que eu vou explicar depois. Faça a segunda atividade obrigatória e, para passar no exame presencial, você deve fazer a atividade do jogo. A atividade do jogo, que eu vou mostrar logo logo, você faz a atividade, dá um print na tela, vem aqui no lápis, clica, e aí você posta o print da sua atividade do jogo. O jogo, de maneira lúdica, ele te ensina muito, e dele saem muitas perguntas no nosso exame presencial. Então é fundamental, obrigatória, o fichário e o debate, ou no lugar do debate pode ser um fórum, pode ser um blog. Mas fundamental fazer a atividade do jogo e deve ser postado no bloco de notas. E a outra atividade que você tem que fazer, que não é postado em local algum, mas fica registrado para mim se você fez ou não, é você fazer as questões de exames presenciais anteriores, que eu vou te mostrar depois, tá? Essas questões são questões de provas anteriores. Ajuda muito você na condição de você passar no exame presencial, porque temos 15 agendas, saem 30 questões para a prova. Não dá para você mudar toda hora a pergunta, correto? O fundamento é o mesmo. Então, você fazendo as questões do simulado, essa é a questão. São questões do simulado, são duas em cada uma das agendas. Você não posta em lugar nenhum, mas fica registrado se você fez ou não. Não vale nada para mim, como marcação a você, nada. Mas para você é um grande aprendizado. Porque você vai fazer essas duas, no final vai dar 30, vai ter mais um jogo de 30 questões, são 60 questões. Os alunos que fazem esse tipo de atividade chegam no exame e passam, porque já está habituado e ambientado com as perguntas de prova e as suas respostas. Então eu diria a você. Eu tive um volume muito alto, sempre tem um volume muito alto de pessoas que estão no curso, prestam o exame e passam. Passam aqueles que fazem o que eu peço, que é fazer essas questões no simulado, tem a resposta lá, você vai entender o porquê da resposta certa, porquê das erradas, e desta forma você, quando chegar no exame, você já está ambientado com ele, é só sucesso, tá bom? E é sucesso mesmo, tá? Então aqui. Olá, Ricardo. Bom Oi, dia. Lídia, tudo bem? Tudo bom? Posso falar um pouquinho com eles? Fique à vontade, por favor. Lídia é nossa coordenadora, pessoal. Vocês estão em boas mãos. Fala lá, Lídia. Tá contigo. Lídia? Oi, tá ouvindo? Tô ouvindo, agora tô Tá ouvindo. ouvindo eu falar? Tô ouvindo, agora eu Ah, tô. então tá bom. Bom dia, pessoal. Como eu falei, meu nome é Lídia. Eu estou como coordenadora do curso de administração e com certeza vocês já viram minhas mensagens pelo quadro de avisos, mandei pelo e-mail, assim como o professor Ricardo também. Estou passando aqui para desejar, né, boas-vindas a todos vocês e que tenham um excelente semestre de estudo. Vocês estão com o Ricardo, que é um colega assim excelente e Obrigado, com Lídia. grande experiência profissional, grande experiência em AD também. Aproveitem. Eu sempre comento que a escola é o lugar onde a gente aprende, mas é um lugar que a gente pode errar também. Lídia, caiu. Muita Voltou. alguma caiu? Voltou? É, tá Esclareceu travando. vocês. Tá travando muito?
Agora tá bom, mas tava travando agora a sua última fala. É? É. Voltou? Voltou Então normal vamos agora. ver, tomara que não caia mais. Então não tenham receio de fazer, de questionar, não entendeu, pergunta para o Ricardo. Toda a nossa comunicação deve ser feita pelo ambiente virtual, tá? Vocês receberam meu e-mail, o e-mail do Ricardo, mas isso é numa eventualidade, né? Esqueci minha senha, apesar que vocês podem redefinir, mas tem algum problema? Vocês têm ali o contato do Ricardo e o meu também. Mas a partir de agora, gente, já até coloca na barra ali de favoritos do computador o endereço do ambiente virtual, para que vocês tenham aí essa rotina de acessar e ler material e realizar as atividades, tá? Não sei se alguém aqui já fez algum curso à distância alguma vez, mas tem gente que fala, curso à distância é fácil. Gente, não é fácil, não. Ele exige organização, gestão do tempo e muita disciplina para que você possa levar esse curso de uma forma tranquila. Eu falo que um curso à distância, ele tem duas características principais, que é flexibilidade de tempo e espaço. Tempo, porque vocês podem fazer em qualquer lugar. No presencial, vocês vão até a escola. Gente, no à distância é como que a escola estivesse com vocês. E você pode acessar o curso do seu celular, do seu computador, da sua casa, do seu local de trabalho, se for possível. Você pode estar andando, flexibilidade de tempo. Você pode fazer domingo à tarde, às vezes é um tempo mais tranquilo. Não, eu gosto de estudar à noite. Eu gosto de acordar bem cedo e já estudar. Pode passear no parque, ouvir, nós temos podcasts, nós temos vídeos que complementam o estudo que você tem ali. Tem gente que gosta de ler, tem gente que gosta de ver, tem gente que gosta de ouvir. Então, nós temos ferramentas no nosso ambiente virtual que possibilitam diversas formas de aprendizado. E lógico que, para comprovar que você leu, ouviu, viu o vídeo, vocês vão realizar atividades. Então, no nosso curso, assim, ele tem 15 agendas, 15 semanas, 15 temas. E para cada tema, vocês vão fazer as atividades que o Ricardo vai orientar. Então, procurem sempre ter essa disciplina, sabe? Não, eu vou acessar, então, nossa, a agenda abre de sexta, sábado eu acesso. Na segunda-feira, eu vou ver ali se tem um feedback do professor. Na terça, eu posso fazer uma outra atividade. Então, tenham essa disciplina de, pelo menos, dia sim, dia não. Ideal, óbvio, todo dia, mas dia sim, dia não, acessar o ambiente virtual e ver. Tem leitura complementar, tem material, tem vídeo, tem podcast, tem várias ferramentas para vocês assimilarem, fora os jogos, né, que o Ricardo estava falando, os exercícios, testes também, que auxiliam bastante no seu aprendizado, tá? Nosso curso é preparado com muito carinho, ele está sempre sendo atualizado, nós temos uma equipe de professores excelente que está sempre trabalhando para que vocês tenham um melhor curso. E ele é certificado a cada módulo. Vocês concluindo esse primeiro módulo, vocês já recebem um certificado que pode enriquecer o seu currículo. Concluindo o segundo, você recebe um outro certificado e concluindo o terceiro módulo, desde que toda a sua documentação esteja em dia, em ordem com a secretaria, você recebe aí o certificado de técnico em administração, tá? Ele tem a duração, gente, de 3 semestres. Nós não temos TCC e o estágio não é obrigatório, mas ele, se alguém aqui tiver disponibilidade, gente, ele complementa demais o seu conhecimento e ajuda muito. A partir de agora, você já está matriculado no curso, você já pode procurar o estágio, se caso queira, tá? Nós temos alguns órgãos, a gente sempre acaba divulgando aqui para vocês também oportunidades de estágio. Aqui no AV mesmo, ali do lado, tem um menu que fala sobre estágio, algumas vagas são disponibilizadas ali, então aproveitem mais esta oportunidade, tá? Vocês estão entrando, vocês vão ver muito essa sigla, SEAD, quer dizer Superintendência de Ensino e Pesquisa nas modalidades de educação à distância e aberta do Centro Paula Souza. Nós temos não só esse curso, mas diversos outros cursos, vale a pena depois vocês navegarem ali na nossa plataforma.
Eu sei que hoje, gente, é muita informação. Vocês falam, nossa, estou aprendendo metodologia do curso, conhecendo o professor, vendo a coordenação, mas tudo isso, gente, está ali no AV, na Agenda Zero. Então, quem está com alguma dúvida, nós temos tutoriais, tem vídeos, tem manuais, todas estas informações ficam disponíveis para você e ficam não somente agora, mas disponível durante todo o semestre para vocês consultarem. Inclusive o calendário. Ah, eu quero ver quando é a prova. Nossa, esqueci. O Ricardo falou lá no primeiro dia, mas quando que é a data da prova? É só acessar ali o calendário que vocês têm todas essas datas muito bem aí estruturadas, tá? Gente, vou deixar vocês com o Ricardo, porque hoje nós temos assim várias turmas acontecendo. Eu estou navegando entre todas elas, me apresentando e falando rapidamente e desejar aí um excelente curso a todos vocês. Acho que a Adelina está por aqui também, né, Ricardo? Dá um beijo na Adelina, que é nosso apoio da secretaria. Qualquer coisa também, vocês vão estar sempre conversando com o pessoal da secretaria, que nos atende sempre muito bem, tá? Um excelente curso, gente, um ótimo final de semana para vocês. E nos vemos agora ali pelo AVA, Correio Tech, gente. Ou com o professor, ou comigo. A gente está sempre ali para atender todos vocês. Tá? Lídia, Obrigada, Ricardo. muito obrigado pela apresentação, Obrigada aí. pelo carinho, pelas excelentes Bom trabalho. informações. Qualquer Mu- coisa eu estou aqui nos bastidores. Muito grato, te agradeço imensamente. Bom final de semana se não se falarmos. Tá? Vocês também, gente. Pessoal, estão vendo o bloco de notas? Sim. Então, a nossa coordenadora explicou muito bem, a gente vai chegar nesse ponto também, de mostrar para vocês aqui os espaços que vocês têm de acessarem. Eu vou até aproveitar o gancho dela, né, a fala dela muito bem explícita, muito bem explicada em todos os detalhes. Eu gostaria de dizer para vocês, abra uma pasta no computador e as datas que eu enviei para vocês de exame presencial, de várias informações, dos vídeos que nós vamos salvar no YouTube, que essa aula inaugural vai ser salva no YouTube, para que você possa ver várias vezes. Caso você tenha alguma dúvida das informações, coloca já numa pastinha no seu computador, ou, enfim, no seu celular, como você achar melhor, um tablet, porque assim, quando você precisar saber, exame presencial, qual é a data? Você já está lá marcado, entendeu? Não precisa ter que ficar correndo atrás do calendário ou ficar correndo atrás, né, de toda essa condição. O calendário está disponibilizado aqui na nossa plataforma, mas eu vou enviar o calendário para vocês também como arquivo, né? Tudo para facilitar a vida de vocês. Então, abre uma pastinha que vai ajudar muito vocês nessa dinâmica, tá? Então, o bloco de notas, como eu falei, retomando, você vai postar aqui apenas a atividade do jogo, que é muito importante, tá? Ajuda muito. É uma atividade que você pode fazer várias vezes, você não precisa, né, ficar preocupado se acertou ou não, porque ela vai te ensinar, né, a chegar na resposta. Claro que é bom você dar uma lida antes no todo o nosso material, para que você possa, ao fazer a atividade, ser o mais breve possível com o melhor resultado de tempo e nota, tá? E acerto. Então, aqui é o nosso bloco de notas, extremamente importante. E aqui nós temos a área de documentos, né? Que quando você tem que colocar um documento para a secretaria, você vem aqui, posta ele aqui e ele vai para a secretaria. Vou avisar, tem alunos que estão estudando ainda no terceiro ano do médio, né? Estão fazendo aí o último ano do médio. Claro que você não tem o documento de conclusão do curso. E às vezes a secretaria vai te mandar uma informação pedindo esse documento. Você, sabendo que não terminou ainda, você espera. Quando você terminar, você vai solicitar esse documento na secretaria da sua escola e você vai mandar aqui
na área de documentos para a secretaria acadêmica. Você pode entrar em contato com eles e avisar, olha, já estou com o documento em mãos, ou como que eu peço esse documento na minha escola, eles vão orientar vocês, você fala comigo, também no Correio Tec, eu falo com a secretaria, a gente vê o que está faltando, e a gente passa direitinho para você as orientações para que você possa fazer, então, a emissão desse documento, a solicitação dele, postar aqui conosco para sair o seu certificado, tá? Mas fica tranquilo que isso é só lá quando você terminar o curso, você já terminou o médio, aí o certificado final, então precisa desse documento de conclusão do seu ensino médio. Então, no momento eles podem estar te pedindo, você não tem, você espera quando você terminar, aí você vai postar esse documento e sair o seu certificado, ok? Então, fica tranquilo quanto a isso. Na nossa última aba, que é a área de avisos, essa área você tem aqui no nosso quadro de avisos o que a coordenadora vai enviar para vocês. Eu também vou enviar avisos para vocês. Aqui vai ficar o roteiro da atividade que já está postado no ambiente de vocês, a atividade da Agenda 1 dessa semana. Então, o que que vocês têm que me mandar essa semana? Você tem que me mandar o debate da Agenda 0, que lá vai estar solicitando o seu nome, da sua cidade, se você já fez curso EAD ou não, se você, qual música que você gosta, poema. Então você responde aquelas questões, né? Não precisa copiar as questões, só responde as questões. E aí, para a gente ter para você, para a gente saber se você acessou o ambiente, tá? Para saber mais ou menos o seu perfil, porque nós temos que ajustar o nosso curso de acordo com o perfil do aluno, tá ok? Às vezes faltam conhecimento a vocês de determinados assuntos básicos que eu como mediador, vou ter que trabalhar isso com você, né? Te dar informação da qual você ainda não teve, para te ajudar nas informações novas que chegarão, tá? Então é importante, né? Então você sempre olha o quadro de aviso, que lá vai estar o roteiro da programação da semana. Essa programação já tem lá da Agenda 0, já tem lá da Agenda 1 no quadro de aviso. E tem informações também da nossa coordenação, tá? Então, esse quadro de avisos, quando você abrir a sua página inicial, tem lá já o quadro de aviso. Vai lá e clica, veja as informações últimas, né? Porque lá eu envio as coisas pelo seu correio tech, pelo seu e-mail pessoal e também envio pelo quadro de avisos, né? Tudo para que o aluno tenha 2, 3 oportunidades de ver as informações as quais ele necessita. E, saindo do quadro de avisos, nós temos os blogs, né? Esses blogs, eles são... Deixa eu carregar aqui agora, é o blog, tá? São que os alunos nos enviam, né? Quando a gente pede uma atividade do blog, aí eu vou lá, eu vou clicar nesse blog e vou responder aí em cima da sua resposta, né? Perante a atividade aí que foi solicitada. Eu vou pedir uma grande gentileza a cada um de vocês. Se eu pedir no quadro de aviso, na programação da atividade da semana, o fichário e o debate, só faça o fichário e o debate. Não vai fazer o blog. Eu já falei, faz o fichário e o debate. Se na atividade da Agenda 1 tem lá para você fazer o, o simulado, faça o simulado, mas ele não se posta em lugar algum. Se houver atividade do jogo, faça a atividade do jogo e posta lá no bloco de notas. Mas não faça atividade da qual não foi solicitada. Porque eu vou explicar para você um ponto muito importante aqui agora. Quem sabe muito, estuda pouco. E quem sabe pouco, estuda muito. O tempo nosso está muito escasso. Embora o relógio corra 24 horas por dia, mas o tempo espacial está em 17 horas apenas. Por isso que o tempo está passando muito rápido e você fala, mas o relógio, né? Não. Existe essa diferença. Há épocas que o inverno, a noite é mais longa, o dia é mais curto. No verão, o dia é mais longo, a noite é mais curta. Então, isso é ciência, tá? Então, na nossa ciência aqui, o que vai fazer você passar na prova com muito
muitos acertos. Primeiro, você leia 2 vezes a nossa Agenda 1. Leia 2 vezes. Tudo que está lá, você vai ler 2 vezes. Que eu vou chegar nessa Agenda 1. Você vai ler 2 vezes. Aí você faz a atividade do fichável e depois você faz a atividade do debate, por exemplo. Bom, você gastou em 2 leituras 30 minutos, no máximo 40. Atividade fichável você vai fazer mais em 20, 30 minutos, 1h10, 1h20. Você não gasta mais que 1h30. Talvez no máximo 2 horas por semana para ler toda a matéria, ver os vídeos, que são rapidinhos também, e você ver o podcast também, que é super rápido, e fazer essa atividade. Você vai gastar no máximo 2 horas. Vamos dizer que você vai lá com muita calma, você é meio metódico, você vai anotar os pontos-chave, que é o correto, escrever lá no caderninho lá, o que é cada conceito e tal, você vai levar 3 horas. Numa semana de 24 horas, 7 dias, né? O dia tem 24 horas, 7 dias. Veja a quantidade de horas que você tem e a quantidade de horas que você vai disponibilizar dentro de 10 dias para fazer a nossa atividade. Então, não deixa a atividade para depois. Porque a atividade para depois eu não posso dar MB para você, eu só posso dar no máximo B. Então, assim, eu sugeriria a você, tirando 8 horas de sono, te sobra aí 16. Então, eu sugiro a você que dentro das 16 horas do dia, tiver mais 8 que você está trabalhando e coisa e tal, te sobra aí 8 horas. De 8 horas de um dia, você vai gastar só 3. O resto, você está com a alma livre, leve e solta. Entendeu? Fazendo assim, você não se mata, estuda pouco, vai saber muito e vai passar no exame presencial sem aquele sacrifício. É só você marcar um dia e falar: hoje eu vou ler, fazer atividade, terminou, ponto final. Não precisa mais do que isso, porque você vai ver a parte prática, a parte teórica. Dessa teoria vai ter toda essa parte prática te mostrando o porquê da teoria, porquê da prática. E aí você refletindo sobre o que você leu, sobre a atividade que você realizou, quando chegar no exame presencial, pode perguntar o que quiser que você vai saber qual é a resposta correta. Essa é a grande dica que eu dou para o aluno. Por que que eu estou falando isso? Eu tive o prazer de trabalhar com pessoas que eram formadas pelo ITA. E eu falava: o cara deve ser muito inteligente para guardar tudo isso. Eles me explicaram que eles estudam dessa forma. Tudo que eles leem, eles refletem e criam um exemplo que eles entendam. E aí eles conseguem dinamizar o conhecimento, guardar muitas informações, e dessa forma eles são pessoas que detêm grande grau e volume de informações de conhecimento, desenvolvimento, pela prática que também, que eles trabalham tudo na prática, no ITA, né? Tudo que é teoria é explicado na prática, como aquele autor chegou naquela teoria, naquele pensamento. Então fica muito fácil você guardar as coisas dessa forma. E quando a gente vai trabalhar, você vai para um trabalho, a pessoa te ensina na prática o que você tem que fazer, aí em poucas semanas você já está dominando o assunto. E às vezes a gente fala: por que que eu não vou bem no estudo? Você vai otimamente bem no estudo. O problema é que não te deram o método de estudo correto para que você possa estudar pouco e saber muito. E eu estou te dando como estudar pouco e saber muito. Entendeu? Então eu peço a vocês que sigam dessa forma para que vocês, então, sabe, tirem de letra esse curso. A minha última turma, mais uma vez, o índice de a aprovação foi altíssimo, né? Poucos reprovaram, aqueles poucos não estudam mesmo, quer ir na sorte. Mas até assim, depois na revisão final, o cara deu sorte, talvez 53, 54% do que fizeram a prova, de 5 que fez a prova, 3 passaram. Entendeu? Aqueles que não estudaram mesmo, e foi na revisão na última hora, e aí o cara ainda conseguiu chegar lá e acertar 16, 17, 18 questões e passou, tá? Mas foi o mínimo, tá? Então, pessoal, eu dou 2 informações cruciais a vocês. Primeiro, não desistam, porque o curso é gratuito, de excelente qualidade. O certificado é igual do curso presencial, não tem mudança nenhuma. A diferença é que no presencial o professor pode, de repente, não dar alguma matéria, alguma informação que deveria ser relevante. Aqui não foge nada.
Aqui está tudo aí digitalmente, não foge nada. Então a gente está aqui para responder o que você precisar e para te acolher no que você precisar. Então aproveite essa oportunidade, tá? E o nosso curso ele tem um reconhecimento tanto aqui no Brasil como fora dele, né? Na América Central, no Canadá, nos Estados Unidos, alguns países da Europa. Então, também de nosso curso aqui, você pode depois prestar o vestibulinho, entrar na FATEC, que é nível de graduação. Então, sabe, o nosso índice de inserção no mercado desse nosso curso está em 78% e da FATEC está batendo quase 90%, dá 98% de inserção no mercado de trabalho. Porque você está qualificado, né? Você fez um curso de administração, você é um funcionário diferenciado, diferente daquele que não fez nada. Então, é diferente, né? Você está qualificado, você já tem uma qualificação técnica. Então, eu peço a vocês que vocês, por favor, né, o façam, porque alguns alunos, até por conhecer o inglês, conseguir se virar com o inglês, foram para os Estados Unidos anos atrás e solicitaram o nosso curso, e aí ele conseguiu trabalhar em escritório nos Estados Unidos, em grandes empresas, né? Então, eu falo para você, não é fictício, isso é um fato, tá? Nosso curso tem vários profissionais de diversas áreas de graduação fazendo, porque aqui nós trabalhamos a questão prática. Então, às vezes, numa faculdade, você não tem essa questão prática, né? Você tem só teoria. E aí, aqui a gente já é tudo como é numa empresa, a gente tem os modelos aqui que você vai fazer da mesma forma. Então, cada área é um desafio, mas você tem o suporte total para que você vença esses desafios, tá? A nossa última aula é a mais, assim, vamos dizer, criteriosa, que se pede que o aluno utilize a IA e tudo mais, tudo mais. Tem alunos que nunca fizeram nada com a IA, mas com as orientações, as ferramentas, ele desenvolveu um trabalho magnífico. Trabalho do qual, que eu vou falar que todos os alunos que estavam no curso que fizeram atividade, eu digo que talvez 3 ou 4, no máximo, foi que fizeram um trabalho mais simples. Porque quiseram também. Mas os demais fizeram trabalhos excepcionais, muito melhor do que se eu mesmo o fizesse. Vou ser sincero. E automaticamente a empresa, quando pede uma coisa dessa, o funcionário faz um trabalho desse, usando a IA, né? É, não resta outra opção de que o cara fala, eu estou pagando um funcionário que vale cada centavo do que eu pago. Entendeu? Pela qualidade do que ele está me apresentando de gráficos e outras coisas mais, pelo conhecimento dentro do campo da administração e das ferramentas que ela disponibiliza aí através dos recursos atuais que nós temos, tá bom? Então vamos agora para o FAQ, são perguntas frequentes. Aí você quer fazer uma pergunta para minha pessoa, mas já está aqui, ó. Como colocar imagem no fórum, debate ou blog, como emitir a minha declaração de matrícula, que a gente viu agora, como faço para ter acesso ao meu e-mail institucional, como tenho acesso ao plano de curso, como posso ter acesso às menções, os feedbacks das minhas atividades, que eu mostrei lá para você, que a gente vai ali no Informações Acadêmicas e Declarações, como ter acesso às minhas menções, como é possível redefinir senha. Às vezes você perdeu sua senha, você fala, meu Deus, e agora? Tem aqui orientando você como você redefine. Você pode até, de repente, pegar a informação daqui, copiar e colar e colocar na sua pastinha no computador. Caso dê uma zica de perder a sua senha, você já tem lá como você vai fazer para redefinir a senha. O curso me oferece a oportunidade de fazer estágio? É obrigatório? Não é obrigatório, mas se você pode fazer um estágio na sua cidade e ganhar um dinheirinho em poucas horas, eu acho que agrega no seu currículo. Onde eu obtenho livros utilizados no meu curso, né? É o nosso caderno de agendas que eu vou mostrar para vocês. E eu vou estar enviando para vocês na segunda-feira, né? Vou estar enviando ele baixado, né? O novo caderno de agenda. Você vai ter acesso a ele, mas você pode baixá-lo. Eu posso mandar para você e você, então, fazer, já colocar na sua pasta, não ficar dependendo do ambiente virtual. Posso solicitar aproveitamento de estudos de algum componente dos módulos? Não, não pode, tá? O nosso curso é por tema, não é por matéria, então não tem como. Qual a diferença entre fórum e debate? Né? Informação. O fórum é um assunto que vai ter um vídeo, você vai falar sobre esse vídeo. O debate é um tema que está extremamente dentro do nosso assunto, que está sendo estudado na apostila nossa, que é o caderno de agendas, e ali então você vai ter uma atividade prática envolvendo os conceitos e o que ocorre no mundo corporativo. Quando é o exame presencial, já mandei as datas para você, põe lá na sua pastinha,
e quando e onde receberia o certificado dos módulos já cursados. Você recebe no final de cada módulo, depois de mais ou menos, se você terminar, por exemplo, o módulo em janeiro, em dezembro, quando for por volta do dia 15 de fevereiro, você já está recebendo seu certificado, né? Até elaborar tudo, são papel moeda, demora um pouco, tem todo um processo, assinatura, enfim. Mas isso em torno de mais ou menos. é, às vezes fica entre. É que final do ano é muito corrido, é muita coisa, início de semestre, mas é em torno de fevereiro a março, entre 15 de fevereiro ou 15 de março, já vai estar disponível para você, tá? Isso são os acessos pela página inicial do Ambiente Virtual de Aprendizagem, o AVA, tudo bem? Isso é a aba do lado esquerdo que você tem acesso. Mas, Carlos, é só por aqui que eu tenho acesso? Não. O nosso curso te dá uma outra oportunidade de acesso, que essa oportunidade é você vindo aqui no final da página, no canto inferior direito, em aulas. Você vai selecionar aqui qual é a aula, Agenda Zero Ambientação. Você selecionou como muitos já o fizeram, já me mandaram a sua participação no debate. E aqui você tem os boas-vindas do SEAD, você tem encontro online, você tem como estudar, você tem o calendário do curso, prazos, datas de estudo, como seria avaliado o semestre, a informação de como é a sua avaliação dentro do curso, momento de reflexão, informações importantes, por que aprender, por que começar, para começar o assunto, mergulhando no tema, material de base. Então, aqui tem o material de base, tem o guia do AVA, tem o manual do aluno, tem o cronograma das agendas, datas de abertura e fechamento de cada uma das agendas, né? Que aqui no caso é a do debate. Administre o seu tempo, ensina você dentro do curso EAD como administrar o seu tempo. Tem o vídeo, já ouviu falar em etiqueta? Dá uma olhadinha nesse vídeo aqui, eu não vou adiantar ele, porque, né? Aqui é uma área que eu peço que você entre na Agenda Zero e passe por cada uma delas, que são informações destinadas diretamente ao aluno. Então, aqui eu vou deixar para você pesquisar e você se ambientar aqui na Agenda 1. Aqui tem o vídeo, perdão, aqui tem a atividade do debate que os pessoal já fizeram. Aqui também tem o FAQ de perguntas frequentes e aqui tem aqui um resumindo o estudo, né? Como você deve operacionalizar o seu estudo. Aqui em perguntas frequentes é o que a gente viu aqui do lado, no FAQ. Então, tudo que tem nessa aba esquerda na página inicial tem aqui. O que que acontece? 99% dos alunos acessam tudo por aqui. Eles acham mais fácil, eles acham melhor. Enfim, eu também acho que aqui já está tudo aqui, né? Com exceção do Correio Tech, está ali mais fácil, e com exceção das informações acadêmicas e declarações, né? Que está ali no meu espaço, que também realmente, né? É importante ali você estar fazendo o acesso por ali, que já vai direto também. Mas aqui, pessoal, atividade do debate, ele já abre, né, o que você tem que fazer aí as perguntas, né? Então, quem é você, de qual cidade você é, sua experiência em AD, se você já cursou ou não, por que a atividade, o curso de administração, por que que interessa a administração, né? Por que que você escolheu? E assim sucessivamente. São as perguntas que estavam aqui, né? Agora foram reformuladas, vocês já viram lá. E aí o aluno clica em responder, responde, clica em enviar, e aí eu recebo e vou fazer o meu comentário em cima da sua participação, que é a atividade da Agenda Zero. Agora, pessoal, nós vamos para a Agenda 1. Eu venho aqui, aulas, embaixo, selecione Agenda 1, Administração, apresentação, momento de reflexão, como aprender para começar o assunto, mergulhando no tema, videoaula. Videoaula, pessoal, é fantástico porque vai mostrar na prática o porquê da aplicabilidade dos conceitos de administração. Então vejam essas aulinhas, é super legal. Ah, mas tem uma que está um pouco assim desatualizada, o cara está usando um celular aí meio tijolão. Senhores, é um custo elevadíssimo fazer isso daqui. Então, obviamente, é claro, não dá para ficar mudando toda hora, mas o importante não é que está um pouco desatualizado, que o carro é de 2011, 2010. O importante é o conteúdo, pessoal. Esse é o importante, porque o custo para se fazer um vídeo é altíssimo, tá? E nós tínhamos vídeos até bem mais longos,
um pouco mais complexos, vamos dizer assim, com muito mais informações, mas nós tivemos que fazer aí todo um acerto, porque tem direitos autorais, reedição, artistas, enfim, tem toda uma gama de um trabalho que é de um custo elevadíssimo, né? Então, a gente hoje teve que minimizar esses custos, né? Porque não tem como arcar com eles dessa forma. Então, eu peço a vocês que entendam, o importante é o conteúdo, né? Às vezes você pega um livro de 1942, como eu tenho, que o importante não é que é de 1942, o importante é a informação de 1942 que está lá, que não tem hoje, né? Por motivos comerciais, eles suprimiram informações de alto grau de relevância. Então, eu peço a vocês, então, que por gentileza vocês entendam esse fator, entendam que, né, não é a relevância do cara estar no ano X, mas sim a aplicabilidade do conceito, que é atualíssimo ainda hoje. Agenda 1, prazo inicial, o prazo final, agenda 1 está aqui, 31/7 foi quando abriu, ela abre ao meio-dia e ela fecha no dia 10 de agosto, às 11h59. Passou dessa data, você não pode fazê-lo mais, só na semana de revisão. Mas na semana de revisão são 5 agendas. Imagina você mandar 5 agendas na semana de revisão, não pode ter MB, o máximo é B, e nunca vai dar muito certo, porque você faz atropelado. Então não há necessidade disso. São 10 dias que você tem para fazer atividade, né? Então você conta dia 31, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. São 11 dias, na verdade, né? Então eu peço a vocês, por favor, que vejam aqui o fichário da nossa semana aí. Não é esse particularmente, mas vocês vejam direitinho, porque é aqui que você vai fazer atividade que vale menção e presença. Vale de I a MB. E aí você, quando terminar a atividade, você vai clicar em salvar e enviar. Não clica só em salvar, que fica só no seu ambiente. Terminou, salvar e enviar. Não faça dentro do ambiente virtual a resposta da atividade. Tudo que você fizer de resposta tem que ser fora do ambiente virtual de aprendizagem. Você tem que fazer no Word ou no Excel, dependendo se for cálculo, enfim. Você faça fora e depois que você revisou o texto, está tudo bonitinho, você copia e cola na área de transferência que é aqui, ou você pode anexar também. Se tiver, se for só texto, pode clicar diretamente aqui nessa área, né? Se for realmente envolvendo tabela, coisa do tipo, alguma imagem, gráfico, aí você tem que clicar como arquivo, mandar como arquivo. Eu digo a você o seguinte: não use gráficos, fotos, imagens, porque ele trava. Então, faça a coisa como se pede. Faça a redação, faça a sua resposta, né, digitando de maneira normal, em texto, e formata o texto, faz a correção do texto, ortografia e tudo mais, e depois você manda, ou copia e cola aqui na área de transferência, ou você então coloca como arquivo, tá? Certifica-se que você colocou como arquivo, que o arquivo foi postado direitinho, porque às vezes tem aluno que manda e o arquivo não vem, né? Ele não fez corretamente ou pegou o arquivo errado. Então, eu digo essa dica para vocês. No fichário, foto, gráfico, imagem, não coloque nessa área do texto. Se você só fez o texto, não tem nada disso, coloca aqui na área de texto, beleza. Se você tem alguma coisa nesse nível, você então coloca como anexo. Mas no fichário não se pede gráfico, coisa do tipo. O máximo que se pede é cálculo que você pode fazer no Excel e aí você anexa como arquivo, tá ok? Então, essa parte aqui nós já vimos, né? Vamos voltar aqui. E aqui você tem, então, novamente, voltando aqui, na agenda 1, você fez o fichário, tem a data de início, a data de fechamento, avisando que ele abre sexta-feira ao meio-dia e fecha na segunda-feira às 11h59 da semana subsequente, né? Você tem a semana seguinte e tem a outra semana
Então, você tem de 10 a 11 dias. Atividades não mediadas é você no comando, é aqui que você vai ver aqui na agenda 1, não tem o jogo. Não tem jogo, só você no comando. Nessa atividade já tem a resposta pronta. Para que você vai ficar perdendo tempo de mandar a resposta pronta? Não perde tempo com isso. Vai perder tempo, quer ganhar tempo, em fazendo, então, o estudo voltado a uma leitura da agenda, mais uma leitura, um trabalho bem feito do fichário, do debate, que isso realmente é o que vai te dar a condição que você precisa para ser aprovado. O simulado você tem que fazê-lo, tá? O simulado ele vem aqui, você inicia o simulado clicando aqui, você vai ter uma pergunta, que é pergunta de provas anteriores, e vai ter aqui qual das respostas você vai escolher. Quando você finalizar e enviar, ele vai te dar se está certo ou errado, qual a resposta certa, aí você vai analisar o porquê da resposta certa ou errada. É aqui que você cresce imensamente no curso, porque você olha lá, bom, a pergunta X, eu lembro que eu vi lá no texto, que eu estudei, e eu acho que a resposta então é aqui é a B, um exemplo. Aí você vai lá, responde a B. Puta, tá certo, acertei. É o verdinho mesmo que apareceu é a resposta. Aí você pergunta, bom, eu acertei porque eu li, eu achei que era isso. Mas por que que não são as outras respostas? Ah, porque tem um erro aqui, tem um erro acolá. Aí você, nessa reflexão, a sua mente fala, opa, isso é importante, a sua mente grava. Entendeu? A sua mente criou toda uma dedução lógica que vai te levar a te perguntar. Se depois na prova nossa a resposta é pergunta e a pergunta é resposta, a sua mente já identificou automaticamente, você já vai direto à resposta correta. É isso que eu explico para meus alunos, uma grande maioria faz isso para estudar menos e para tentar passar na prova e chegar lá e falar, cara, pô, você tem 28 questões de 30, você tem 27 de 30. Só que o aluno que tem presença, ele tem bônus na hora da prova. Ele tem de 1 a 3 pontos a mais. Então, tem gente que, às vezes, por causa desse 1 ponto, 2 pontos, sai da letra R para a letra B, da letra B para a letra MB, dentro do nosso curso. E isso ajuda muito no final, quando você pega um histórico escolar, que o aluno está lá com suas menções altíssimas, tanto nas atividades quanto também na prova final. E aí, na prova final, então, o índice dele foi o melhor, né? A menção foi a melhor. Então, se você tiver até X presença, 80%, 1 ponto, 90%, 2 pontos, acima de 95%, 3 pontos. Quando chega na prova, você acertou 24, vai para 27, 27 já é MB, entendeu? E a sua presença é a atividade do fichário do debate realizada, no tempo certo, na forma certa, não está se pedindo muito. E você tem o bônus aí no final das suas avaliações, seja no primeiro ou no segundo a prova. Quem fizer a primeira prova e passar, não faz a segunda. Quem não fez a primeira, porque não pôde fazer ou porque reprovou, tem a oportunidade da segunda prova. Quem fez a primeira, fez a segunda e não passou, tem a oportunidade da terceira prova de reclassificação. Quem passou com pontos assim muito raspando, que o valor mínimo para passar é 16 acertos. Mas às vezes o aluno faz 15 e 15. Ele vai para o conselho de classe. E aí ele tem 15 e 15, foi para o conselho de classe, ele vai ser aprovado. Entendeu? Ele tem 100% de presença. Ele acertou 13 questões, ganhou 3 pontos, foi para 16. 16 ele foi aprovado. Ele acertou 13 questões, mais 3 de bônus, que tem 100%, dá 16, foi aprovado. Acertou 12, tem mais 3, ficou em 15. Duas provas ele está com 15, ele vai ser aprovado, entendeu? No conselho de classe, que eu vou tentar fazer de tudo para aprová-lo. Então, vocês estão entendendo que o nosso curso tem muitas oportunidades. Basta você, basta você realmente procurar essa oportunidade para que você possa, então, fazer o melhor uso dela possível, tá? Então, aqui eu vou fechar aqui, deixa eu fechar aqui. Aqui não está aceitando, eu vou ter que sair da página de novo. Então, vamos lá, pessoal. Então, é extremamente importante você entender essa dinâmica, tá? Que é isso que vai fazer com que você tenha sucesso no nosso curso e você transpasse os 3 módulos
de maneira bem tranquila. Estante cultural esquece, não está se usando mais, morreu. Glossário é a nossa biblioteca, o nosso dicionário dos termos técnicos, que você pode acessar para que você tenha dificuldade em alguma palavra, você saber o que é. O glossário está aqui e também está aqui, na nossa aba do lado esquerdo, da página inicial. E fale com o seu tutor, é o nosso Correio Tech, tá? Aqui você, nessa página, você também acessa o Correio Tech, onde você aqui escrever mensagem para o tutor X, Ricardo Kraus. Você vai falar qual é o assunto, coloca aqui e vai escrever aqui o assunto. Clique em justificar para o texto ficar bonitinho e você vai clicar em enviar e ele vai embora, tá? E fala comigo no Correio Tech, tá bom? Agora, pessoal, vamos para a nossa atividade. Depois eu respondo algumas questões de perguntas e dúvidas. Vamos para a nossa atividade. Eu vou sair daqui. Aqui, nesse momento, morreu, tá? Nós vamos agora para o meu ambiente. E no meu ambiente aqui vai estar aqui a atividade como eu a vejo, né? Ah, perdão, deixa eu voltar aqui. Você está vendo que eu falei para você do quadro de avisos? Olha aqui o quadro de avisos. Orientação da abertura da Agenda 1, semana de 27 a 31 de julho, início das atividades escolares, início da atividade de turma, está tudo aqui as informações que estão aí para vocês, está para comigo aqui também no quadro de avisos. Clicou aqui em avisos anteriores, tem os avisos anteriores, né? Que aqui no caso não tem, morreu nisso aqui mesmo. Os anteriores são coisas já do outro módulo. Mas mesmo assim, ó, dia 31/7, o que a coordenadora mandou para nós e tudo mais, para falar com vocês, ok? Agora, e para vocês aparece assim também. Agora vamos lá. Atividade da Agenda 1, eu já vou orientar vocês como ela deva ser feita, e já falei do debate da Agenda 0. Responde ele, por favor, para que eu saiba quem são os alunos que estão acessando, porque a partir de amanhã eu vou mandar comunicado àqueles que não acessaram. E vou mandar também amanhã não, segunda-feira, né, esse vídeo pelo YouTube, tá? Olha só aqui, pessoal, acompanhar mediação, meu ambiente como eu vejo, vou na turma FNU, eu vou aqui em fichários. Fichário está aqui, eu vou pegar essa primeira aluna. O caso da oficina de costura de ponto sustentável, o Lucas e Bianca abriram, né, um negócio no interior, uma pequena oficina de costura voltada à produção de sacolas de panos retornáveis. E aqui ele vai falar o quê? Ele está mostrando que, para começar, eles precisavam planejar todo o processo, né, tendo o objetivo de produzir e entregar 500 sacolas ecológicas em apenas 2 semanas para o supermercado. Para o supermercado. E aí, no caso, né? Meu Deus, peraí. Externo, deixa eu ver aqui, o pessoal está pedindo acesso. Ah, obrigado, não está compartilhada? Vamos voltar de novo, desculpa, tá? Vamos lá. Muito obrigado pela informação, agradeço o seu carinho e gentileza. Vamos lá, desculpa. Pessoal, tá vendo agora? Sim. Opa, obrigado. Então, a Lucas e a Bianca, então, montaram uma empresa chamada Ponto Sustentável. Eles planejam, então, fazer sacolas, produzir 500 sacolas para, em 2 semanas, entregar ao supermercado da região. Bom, aqui está explicando que cada passo existe um conceito. Se isso seria atingir a eficácia, ou seja, bater a meta. Entre eficiente e eficaz, ou entre eficiência e eficácia, são conceitos parecidos, mas de sentidos diferentes. Então, deixa eu explicar para você. Ser eficaz não quer dizer ser eficiente não quer dizer ser eficaz. Eficiência, eu vou dar um exemplo. O aluno ele é eficiente. Ele foi na escola todos os dias, fez todas as atividades, exercícios, estudou para a prova de maneira assim bem assertiva. Ele cumpriu tudo aquilo que pede-se que o aluno faça. Isso é eficiência. Mas chegou no dia da prova, ele não tirou nota boa, não. Ele não atingiu a meta.
Então, ele foi eficiente dentro do processo, mas não foi eficaz no resultado. Mas o outro aluno, ele não foi na escola todos os dias, não fez todos os exercícios, não estudou com afinco, mas chegou na prova e ele tirou nota. Isso é ser eficaz. Entendeu? O banheiro está vazando. O eficiente foi lá, enxugou o banheiro, lavou e trocou a válvula do banheiro, a parte externa. Mas ele não viu que tinha a parte interna que ele deveria ter seguido essa observação. O banheiro voltou a vazar e ficar totalmente molhado. Chamou-se o outro funcionário que não enxugou o banheiro, não lavou o banheiro, olhou a válvula externa, viu que foi trocada, mas viu que a interna não tinha sido trocada. Ele foi lá, trocou a válvula interna, a externa já tinha sido trocada, o banheiro parou de vazar, consequentemente vai secar um dia. Ele foi eficaz, ele foi direto ao assunto. Ele não passou por um processo de verificação das etapas. Processo de verificação das etapas é ser eficiente, mas não quer dizer que você chegue no resultado final desejado. E a eficácia, você não respeita muitas vezes esse rol de ações e verificações, mas você resolve o problema. Você vai direto no cerne da questão, entendeu? Por isso que pede que a gente seja eficaz e eficiente. Eficaz para seguir um rol, uma metodologia, para não esquecer nada e chegar no resultado final com o critério da eficácia. E aqui é o que vai estar trabalhando também esses dois conceitos, fora as funções da organização, fora as funções do planejamento, que é planejar, organizar, dirigir e controlar. Tudo que você vai fazer de planejamento, você vai usar esses critérios, esses conceitos, tá? Se você tem uma empresa, você vai fazer qualquer projeto, você tem que ter essas 4 funções, que é planejar, organizar, dirigir e controlar. Planejar é você fazer o levantamento de tudo que você precisa para o planejamento em si. Organizar é você ver tudo que você precisa de equipamentos e produtos para que o processo de planejamento aconteça. Dirigir é você determinar uma pessoa responsável que assuma a responsabilidade de liderança de todo o processo, para que então dessa forma você tenha o responsável dirigindo todo o contexto para que o planejamento aconteça. E controlar é você, então, ter tudo diagramado, vamos dizer assim, né? Tudo devidamente definido, para que você possa observar cada estágio do processo do planejamento, se ele foi realizado e se houve algum problema, qual a metodologia que você usou para sanar o problema. Então, desta forma, é o que nós precisamos para que se monte um planejamento corretamente e que se identifique dentro de todo o processo, cada uma das etapas, se tudo foi feito de maneira como foi planejado e se alguma coisa saiu errado, é no controle que você vai, então, fazer aí os ajustes e as marcações necessárias para mostrar o que deu de errado, por que que deu de errado e qual o sistema que você usou, o método para que aquilo não desse mais errado, que aquilo fosse consertado e que para em outros planejamentos não acontecesse de novo. Então, isso é extremamente importante, é a nossa primeira aula, né? E nosso primeiro tema de trabalho dentro da administração. Então, o que que se coloca aqui? Então, depois de organização, então ele está mostrando, de acordo com os processos que foram feitos, o que é o planejamento dentro do texto. Já está te mostrando o que é o planejamento, o que é a organização, o que é a direção e o que é o controle. Ele já está te mostrando, né? Que o Lucas assumiu a liderança e dessa forma. Então, já está mostrando o que que é, dentro do texto, cada um dos conceitos, né? Está te mostrando já. Mas está colocando em questão também a questão do que é eficiência e eficácia. Ao final, ele pede o que para você? Vendo o texto acima, pensando nele e nos seus tópicos, responda de maneira simples com as suas palavras, né? Em qual trecho do texto Lucas e Bianca aplicam as funções de planejar, organizar, dirigir e controlar? Então, o que eles definiram antes de começar? Já está te indicando aqui no planejamento que eles definiram um grande objetivo empresarial em produzir 500 sacolas ecobags em apenas 2 semanas.
para um mercado da região. Então, isso é o planejamento deles, tá certo? Organização, como eles arrumaram o espaço e as tarefas? Está aqui, organização. Eles separaram tecidos e as máquinas, distribuíram as tarefas, chamou-se a costureira. Então, você já está com a resposta aqui dentro do texto. Cabe você, então, responder cada uma delas. Mas ao responder para a minha pessoa, no fichário, faça no Word, revisa o texto, formata o texto em justificado. Fonte, sempre você vai usar 3 tipos de fonte que dá certo no nosso curso. Arial, Time Newsroom ou Calibre. Fonte tamanho 12. Gente, não vai fazer tamanho 14, 16, Arrows, nada disso. É Arial, é Times Newsroom ou Calibre, fonte 12. Se você quer fazer assim, o planejar, vamos dizer, né? Destacar, né? Você coloca lá, dentro dos trechos do texto, Lucas e Bianca aplicaram as funções do planejamento em. Aqui você pode deixar o negrito no tamanho 12, deixa negrito e vem a resposta embaixo. Aí você coloca lá a resposta, entendeu? Vai ficar bem bonitinho, bem feito, bem bacana, bem assim, formatado, tá? E aí, coloca lá, né, a questão 1, aí você bloqueia o planejar, organizar, dirigir e controlar. Na questão 2, cite 2 ações da empresa, ponto sustentável, que demonstram que eles se preocupam com a responsabilidade social e com as pessoas ao redor deles. Tá aqui, ó, a responsabilidade social da oficina, eles procuram não jogar fora e proteger o meio ambiente. A gente aqui de São Paulo, quando passa no Brás, é tudo jogado na rua, aquele retalho de tecido. Vai tudo para a boca de lobo, entope tudo. É uma loucura, entendeu, pessoal? A pessoa poderia destinar esse lixo de maneira correta, né? Você tem empresas que compram isso daí, pagam pouco, mas enfim, eles usam esses retalhos para fazer colchas e tudo mais, tudo mais. E às vezes eles não procuram, né, fazer a doação desse produto ou até mesmo fazer com que a compra seja ou que a retirada seja feita, né? Eles jogam lá na rua e aí a situação fica complicada, entendeu? Então tá aqui a responsabilidade dos dois. Então você, de maneira. Parece simples, tá? Essa atividade, essa resposta, mas, gente, isso aqui é tão fundamental dentro de uma empresa, dentro do mundo corporativo, que, por exemplo, na Alemanha, tudo é reciclado 99%. O lixo orgânico, dos metais, divisão de metais, porque o Estado ganha dinheiro com isso e coloca pessoas também para ganhar dinheiro com isso, né? Trabalhando nisso. E se você, de repente, como um conhecido que mora lá, a mulher esqueceu e fez, deixa para lá, foi uma colher de sobremesa, uma colher de chá, e foi para dentro do lixo orgânico, quando o caminhão do lixeiro puxou, tem um detector de metais, quando ele puxou o negócio, lá o lixo, estava lá, a colher voltou imediatamente, 800 euros de multa. Aí quando o cara teve que meter a mão lá no lixo e tal, e pagou 800 euros de multa, e no mesmo dia vieram buscar. Foi tudo muito rápido, ele tem que pagar na internet e tal. Aí ele viu que achou a colher, ele pagou logo na internet, né? Porque senão vai correndo lá, parece que fica mais caro. E aí no mesmo dia, depois de tudo pago e tal, no mesmo dia à tarde, o caminhão veio e retirou o lixo orgânico, entendeu? Então, assim, para que você não contamine o meio ambiente, tá certo? Então, assim, o plástico que a gente usa é reciclável, praticamente quase tudo é reciclável. O que não é, tem países que fazem essa queima, né, com filtros e tal, para não estragar o seu litoral, suas praias e tudo mais, tudo mais. Então, é uma atividade do fichário, vale de 0 a MB, é fácil tirar MB, e aí você tem que mandar isso dentro do período que está estipulado de 31/7, que começou ao meio-dia e vai até dia 10/8, que encerra antes do meio-dia da segunda-feira, tá? Bom, aí, claro, né? A menina faz a atividade aqui, a aluna e tudo mais. E lá embaixo tem salvar e enviar. Clique em salvar e enviar. Não clica só em salvar. Beleza. Vamos para a nossa outra atividade aqui, que é o debate, tá?
Então, vamos para o debate. Então, nós vamos voltar aqui, ter atividade de debate. Esse aqui é o meu ambiente, tá? Eu vejo assim, mas o seu, você vai estar lá no debate, indo na primeira ou na segunda opção. Vai na segunda opção, que é em aula, final da página, canto direito. Você já coloca lá agenda 1, já vai aparecer fichário e debate, ok? Então, debate. O debate da agenda 0, como eu falei para você, é você fazer a sua apresentação pessoal. Tá aqui as perguntas: quem você é, qual a sua cidade, você já fez algum curso online, por que você se matriculou nesse curso, e para descontrair. Compartilhe aí uma música, um poema, um meme que você aí gosta, que você curte, tá? E aí vem o debate, né? Que é essas perguntas que o pessoal já me respondeu. Já eu terminei na sexta-feira, mas aqui foi na sexta, já 9 da noite, quase 10 da noite. O horário é 24 horas por dia, você pode fazer até de madrugada, não tem problema, tá? Vem aqui para mim. Eu terminei minha aula, meu dia na sexta-feira, eu termino ao meio-dia. Essas coisas vieram aqui, mas está fazendo outras atividades de correção. Não corrigi isso, que você corrigiu na segunda-feira. E aí agora, pessoal, nós vamos para... Então, aí o fichário. Agora vamos para o fichário da agenda 1, tá? Vamos para a agenda 1 aqui. Vamos para o debate da agenda 1. O que é o debate da agenda 1? Eficiência e eficácia em nosso dia a dia. A diferença que eu te expliquei agora. O que é eficiência e o que é eficácia. Está lá no caderno de agenda. Vou mostrar o caderno de agenda para você. Mas ele diz aqui, né, de maneira rápida, o que é. Um está ligado à eficiência, ao processo, está relacionado ao resultado, como eu expliquei para vocês. E aí ele vai dar um texto aqui para você, né, dentro dessa questão, e vai perguntar o seguinte para você. Agora queremos conhecer um pouco da sua história. Pense em alguma situação da sua vida pessoal, no seu trabalho, na sua vida em casa, estudos e tudo mais, e compartilhe uma situação em que você foi eficaz, alcançou o objetivo. Ou não, foi apenas eficiente, desperdiçou tempo, dinheiro e energia, mas não chegou no resultado final desejado. Ou o universo, ou o inverso, você foi eficiente e de repente não foi eficaz. E aí você vai responder isso daqui, você vai fazer sua postagem, seus colegas vão ver, eu vou estar